Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou.
Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja mais uma vez e em todo tempo sobre a sua vida. Esse nosso novo encontro, talvez hoje, domingo, talvez algum outro dia da semana em que você esteja vendo esse vídeo, eu quero convidá-lo a refletir comigo a respeito da palavra de Deus, refletir a respeito de Deus e da sua palavra e refletir a respeito de como essa palavra ela nos motiva a viver uma vida agradável a Deus, em como essa palavra nos confronta, nos conforma à imagem de Cristo e em como essa palavra ela nos dá também a capacidade ou a força necessária para que nós possamos enfrentar as diversas situações que são comuns às nossas vidas. E a partir de hoje, então, eu quero pensar com vocês sobre algumas apresentações feitas a respeito de Jesus e como essas apresentações nos ajudam, então, a enfrentar a vida e os seus dilemas. O que eu quero dizer com apresentação são as características específicas que são destacadas para fazer alguém conhecido. Para ajudar você a entender o que eu estou dizendo, eu vou pedir aqui o auxílio de uma das gêmeas, e eu imagino que você, daí, pelo menos com algumas poucas exceções, você vai olhar para ela e você não vai de imediato saber se é a Flávia ou se é a Carol, porque você está olhando, mas nenhuma descrição está sendo feita. Agora, se eu disser que ela está fazendo faculdade de pedagogia, porque decidiu dedicar o resto da sua vida na arte de ensinar as crianças, eu penso que agora você já tem certeza de que essa menina aqui do meu lado se trata da Carol. Entenderam? Pode sentar, Carol. Entenderam como que isso funciona? Quando nós falamos alguma coisa específica a respeito de alguém, não é simplesmente para dar uma descrição vazia. Nós falamos, nós destacamos alguma coisa, alguma característica, alguma qualidade, ou até mesmo algum defeito específico de alguém, para que esse alguém se torne conhecido a partir dessa característica. Entendendo isso, eu convido você a pensar comigo, então, a respeito de Jesus e pensar em algumas apresentações que a palavra de Deus faz a respeito de Jesus. Façamos a leitura do livro do Apocalipse, capítulo 1, versos de 4 até o verso 8. E você, se puder, acompanhe a leitura comigo. A palavra de Deus diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, o texto bíblico, ele revela então algumas características de Jesus, e hoje nós vamos pensar na primeira dessas características. No verso 4, ou melhor, no verso 5, ele diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. A primeira coisa que João, o apóstolo João, escritor do livro do Apocalipse, quer destacar é que Jesus é a fiel testemunha. Para entendermos um pouco melhor o que João está escrevendo aqui, nós precisamos lembrar que, embora não haja um consenso acerca da data exata em que esse livro foi escrito, mas certamente ele foi escrito no final do primeiro século. Em maior ou menor grau, ser cristão era extremamente perigoso. As igrejas cristãs estavam sendo perseguidas pelos imperadores romanos. O apóstolo João, ele escreve a partir de uma experiência de perseguição. Ele escreve a partir do seu exílio lá na ilha de Patmos. Então, cristãos eram perseguidos, eram presos, eram mortos, a menos que mudassem a sua afirmação de fé, a menos que direcionassem a sua adoração ao imperador romano. Então, eu volto a essa característica de Jesus apresentada por João. Jesus é a fiel testemunha. Essa descrição, você entendendo esse contexto, você entendendo a época em que esse texto foi escrito, essa descrição ela ganha um novo significado aos ouvidos daqueles que criam em Jesus, mas estavam vivendo num ambiente extremamente perigoso, extremamente hostil, a ponto de colocar suas próprias vidas em risco. Ao falar de fidelidade do testemunho de Jesus, João estava dizendo aos seus ouvintes: sejam fiéis como ele é fiel. Ora, se cristãos são aqueles que seguem as pegadas do Cristo, imitam o seu comportamento, aqueles que aprendem com o Mestre e reproduzem nas suas vidas aquilo que aprenderam, e se esse Mestre é apresentado como sendo fiel, espera-se então que todos os seus seguidores sejam também fiéis. Percebam que não é um simples falar sobre Jesus, mas é um falar de Jesus que se vincula com a vida das pessoas. É destacar uma característica de Jesus que faz sentido aos ouvidos das pessoas. Há uma conexão. Não é um Jesus, não é falar de um Jesus que é completamente alheio à dor, à angústia, ao sofrimento, às necessidades das pessoas. É falar de um Jesus que para à beira da estrada para dar atenção ao cego, que frequenta festa de casamento, que faz fogueira na praia para assar peixes para comer com os discípulos. É falar de um Jesus que vive a vida que todos os seus discípulos vivem.
E isso faz uma diferença muito grande. Isso faz uma diferença muito grande. Bom, nós poderíamos escolher muitas características de Jesus. Certamente João poderia escolher muitas características de Jesus. Ora, ele já havia escrito o Evangelho, conhecia muito bem os relatos, não somente conhecia os relatos a partir do que ouvia-se, mas conhecia todos os relatos a partir da própria vivência. João era um dos 12 discípulos que andavam com Jesus e sempre muito próximo de Jesus. Lembrem-se que ele é um dos 3 discípulos que Jesus convida para que eles subam até ao monte para orar, no momento em que Jesus está tomado de angústia, ali nas vésperas da sua prisão, julgamento e crucificação. Alguém que está então ali vivendo o dia a dia com Jesus, mas ele escolhe essa característica. Ele escolhe a fidelidade de Jesus. E ele escolhe a fidelidade de Jesus porque fidelidade era algo que estava em jogo naquele momento. Ora, como funciona essa questão de você olhar para Jesus, sabendo que ele tem inúmeras qualidades, inúmeras qualificações, mas você escolher falar de Jesus para alguém a partir de uma característica? Pensem comigo na seguinte cena. Você que está aí do outro lado, você é acometido pelo vírus da Covid. Os sintomas são de nível médio, você vai para o hospital e aí você vai ficar internado. Bem, passa um dia, 2 dias, 3 dias, o médico diz para você que o quadro não está melhorando, que o seu pulmão a cada dia está demonstrando um grau de infecção maior, você já está sentindo um certo cansaço, uma certa dificuldade de respirar, e os dias vão se passando e a sua situação vai piorando, até que chega um momento em que o médico diz para você que se nas próximas horas o seu quadro não tiver uma reviravolta, você vai precisar ser sedado, entubado, transferido para uma UTI. Bom, claro que isso vai colocar você em choque. Se você é uma pessoa comum, isso vai colocar você em estado de choque. Mas aí sua família vem te visitar. Eles não podem entrar onde você está, porque está todo mundo infectado dentro daquele ambiente ali. Então, por motivo de segurança, só tem um visor grande de vidro e as pessoas vêm até ali, conseguem ver, conseguem dar tchauzinho, conseguem fazer alguns gestos, alguns sinais, mas não há esse contato próximo. E aí alguém da sua família tem a ideia de levar uma cartolina com algumas palavras de encorajamento para você, já que ela não pode verbalizar de maneira que você possa ouvir. E então, essa pessoa pega essa cartolina, escreve ali algumas frases, ou talvez uma frase, e na hora da visita, a pessoa está lá no vidro, e você está lá na cama, e você dá tchauzinho, e a pessoa dá tchauzinho, e a pessoa então pega essa cartolina e ergue para você no vidro. Está escrito assim: não tenha medo, Jesus
é a certeza da ressurreição. Você imagina o seu impacto ao ouvir isso? É mentira que Jesus é a certeza da ressurreição? Claro que não, claro que não. Mas se tem uma coisa que eu não gostaria de ouvir nesse momento é que Jesus é a ressurreição. Porque isso é o mesmo que dizer que eu vou morrer. Eu gostaria de ouvir que Jesus é a vida. Eu gostaria de ouvir que Jesus curou tantas pessoas e que pode me curar também. Eu gostaria de ouvir que nada daquilo que está acontecendo está alheio a Jesus. Nada do que está acontecendo está passando desapercebido a Jesus. Eu não gostaria de ouvir ou de ler naquela cartolina que Jesus é a ressurreição. Eu imagino que você também não gostaria de ser confrontado com essa verdade nesse momento. Isso me faz pensar então que escolher as características é essencial. Isso me faz pensar então que falar sobre Jesus a partir de características é extremamente importante, mas é também importante que se escolha ou que se escolham quais características devem ser apontadas, características que façam sentido para os ouvidos que vão receber essa mensagem. Aqueles nossos irmãos que estão sendo perseguidos, presos, torturados, mortos das mais diversas maneiras e maneiras cruéis. Ora, a esses irmãos, João diz: mantenham-se fiéis, como o Cristo de vocês, como o Cristo nosso foi fiel. Mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Ora, quando eu penso nesse Jesus que é apresentado, um Jesus que viveu as dificuldades da vida como eu vivo, como você vive, como aqueles nossos irmãos ali do primeiro século viviam, esse Jesus faz muito mais sentido para mim. O autor da carta aos Hebreus faz questão de reforçar que Jesus viveu dessa maneira. Lá no capítulo 4, no verso 15, ele diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. As minhas fraquezas, elas não são vergonhosas diante de Jesus. As minhas fraquezas, ao contrário disso, elas nos vinculam. Jesus sabe o que eu estou sentindo quando eu estou lutando contra essas fraquezas. Ele viveu a vida, e a vida dele era a vida comum. Embora sendo Deus, viveu uma vida de homem também. O autor aos Hebreus também nos lembra mais uma vez, no capítulo 5, verso 8 e 9, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele experimentou tudo isso, ele experimentou a angústia, ele experimentou a dor, ele experimentou a fome, ele experimentou a traição, ele experimentou os combates com os fariseus, ele experimentou a formação de um grupo que parece que não andava, parece que não crescia, parece que não amadurecia. Ele experimentou tudo isso, assim como nós experimentamos tudo isso nas nossas vidas.
Então, pensar em Jesus a partir de características que fazem parte daquilo que eu estou vivenciando, traz um completamente novo. E é por isso que o texto bíblico faz questão, nesse momento da história, destacar essa característica de Jesus, que Jesus permaneceu-se fiel. Ele não era simplesmente a testemunha, ele era a fiel testemunha. Falar a respeito disso, há pessoas que estão sendo constrangidas a não serem fiéis, faz um sentido muito grande. E nós somos constrangidos a não sermos fiéis o tempo todo. O tempo todo. O nosso meio não é um meio amigável, a não ser que você não seja fiel. A quem é fiel às Escrituras, a quem busca essa fidelidade, o meio em que nós vivemos é um meio hostil, é um meio que confronta, um meio agressivo, um meio que nos deixa meio de lado. E é óbvio que eu não estou comparando aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia com aquilo que esses irmãos, os primeiros a ouvirem o livro do Apocalipse, estavam vivendo nos seus dias. Não estou fazendo essa comparação, mas estou dizendo que nós somos convocados a sermos testemunhas fiéis o tempo todo. Não podemos esquecer disso, de maneira alguma. Permaneçam firmes até o fim. Essa é a mensagem que essa característica destacada por João a respeito de Jesus quer transmitir. Permaneçam firmes. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que gritar pedindo socorro, grite pedindo socorro. Fale dos seus medos, exponha os seus medos, mas permaneçam fiéis até o fim. É muito melhor você expor os seus medos e manter-se firme, do que passar uma imagem de que não tem medo de nada, mas negociar os seus valores. É muito melhor você expor aquilo que te angustia, do que você passar essa falsa imagem que, na verdade, é apenas uma fachada. Até porque ninguém pode viver dessa maneira, se não for uma fachada. Nós fomos criados assim, faz parte de como nós somos criados. As emoções fazem parte de nós, não é algo que uns têm e outros não têm, são nossas. Deus nos criou dessa maneira, inclusive para que a partir dessas emoções, dos nossos medos, das nossas fraquezas, nós possamos olhar para Ele como sendo o socorro bem presente no dia da angústia. Então, nós precisamos desenvolver tudo isso, nós precisamos valorizar tudo isso, ao invés de fingirmos que isso não é presente nas nossas vidas. Mas e se manter-se fiel trouxer prejuízo às nossas vidas? Bom, se manter-se fiel trouxer prejuízo, que traga. Primeira carta que Pedro escreve, diz assim, capítulo 4, versos 15 e 16: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor,
ou como alguém que se intromete em negócios de outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus. É assim que nós precisamos viver. Se a nossa fidelidade trouxer algum tipo de prejuízo para a nossa imagem, que traga, desde que Deus seja glorificado por conta da nossa seriedade, por conta da nossa fidelidade, por conta da firmeza com que nós vivemos os valores que Ele próprio estabeleceu. Ora, pensar nisso, em tempo em que cristãos eram comidos por animais, faz todo sentido do mundo. A necessidade dessa firmeza, dessa fidelidade doutrinária. Pensar nisso em época em que os valores são relativos, em que o pecado é relativo, em que valores cristãos não se confundem com aquilo que nós vivemos nas áreas da nossa vida, aquilo que nós chamamos de secular. Penso que faz todo sentido do mundo. É necessário que haja essa fidelidade, é necessário que haja essa postura firme, mesmo diante dos obstáculos que nós venhamos enfrentar, mesmo distante das lutas que nós venhamos enfrentar. Se Jesus viveu assim, nós que somos cristãos temos por obrigação seguir esse mesmo caminho. E por certo, muito certo, ao vivermos dessa maneira, experimentamos não somente a informação de que Deus é conosco, nós experimentamos no sentido de ter experiência mesmo, no sentido de ter contato, no sentido de ter vivência, de ter relacionamento. Nós experimentamos tudo isso com a verdade de que Deus é conosco. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele te fortaleça para que, assim como Cristo é a testemunha fiel, você, aonde você estiver, no meio em que você estiver, enfrentando as lutas que você estiver, que você também seja testemunha fiel de Cristo Jesus. Deus os abençoe. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ao que se
sei